Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal e hoje chegou o dia da gente falar de uma das principais revelações da música dos últimos anos. Parece que ela chegou ontem, mas já é quase meia década de carreira, Dua Lipa. Vou falar que não tá sendo muito fácil criar conteúdos em tempos como esses que a gente tá, as notícias não são muito animadoras, mas por outro lado é aquilo, né? O melhor que a gente pode fazer é ficar em casa, quem pode, né? Se cuidar e tentar ocupar a cabeça da melhor forma que dá. Gravar, editar, roteirizar tem sido uma maneira de manter a cabeça funcionando. Tenho a sorte de ter todos os recursos de trabalho aqui em casa. E espero que para vocês esses vídeos também sejam uma forma de, pelo menos, entreter um pouco. Melhor ainda quando é um assunto que a gente gosta. E como Dua Lipa é praticamente uma unanimidade entre o público atualmente, talvez nem todo mundo seja fã, mas eu acho que eu nunca vi um hater dela. Vamos conversar um pouquinho sobre essa britânica que, pelas beiradas, foi ganhando espaço, demorou um pouquinho para acontecer, mas depois que pegou foi só uma escalada para cima, e agora tá aí com um dos álbuns mais aguardados de 2020. Lava as mãos, desinfeta o celular, deixa o like aí no vídeo e vamos lá. Tendo as cantoras Pink e Nelly Furtado como algumas das suas principais influências e inspirações, Dua Lipa nasceu em 22 de agosto de 1995, em Londres, na Inglaterra, sendo filha de pais imigrantes que vieram do Kosovo. A Dua nasceu e se criou no Reino Unido, mas durante uma parte da infância ela se mudou com a família dela para o Kosovo, e só para constar, no idioma local o primeiro nome dela significa love, ou amor, né? E apesar de já ser um nome que já veio pronto para ser um nome artístico, quando criança, na época da escola, ela queria ter um nome mais comum, como Sara ou Rena. Sara Lipa ou Rena Lipa talvez tivesse funcionado também, mas Dua Lipa foi bem icônico, pois ela foi praticamente a primeira de seu nome. Aos 14 anos ela abriu um canal aqui no YouTube e começou a postar alguns covers. Como na época ela ainda morava no Kosovo e por lá era difícil das coisas acontecerem, ela decidiu se mudar novamente para a Inglaterra, sozinha aliás, e começou a trabalhar em hostels para auxiliar na ajuda financeira que a família dela mandava. Por sorte, não demorou muito para as coisas começar a acontecer, e poucos meses após voltar para Londres, ela foi escolhida para estrelar o comercial da temporada de 2013 do X Factor UK. Ela não chegou a se inscrever como participante, mas acabou tendo muito mais destaque do que a maioria do pessoal que passa por lá, e muitas vezes não ganha nenhum VT na edição do programa. Na época ela tinha apenas 15 anos, mas esse vozeirão dela, com esse timbre grave que diferencia ela demais no mercado pop, já era uma assinatura bem marcante da Dua. Antes do primeiro contrato com gravadora pintar, a Dua continuou fazendo alguns pequenos trabalhos de pouca exposição, e um deles foi como modelo de catálogo para uma dessas lojas de roupas tipo Renner e C&A, mas foi um trabalho rápido, pois ela acabou deixando a agência quando eles falaram que ela estava acima do peso e precisava emagrecer. Em entrevista para o The Fader, ela contou que assim que ouviu isso, ela respondeu que preferia continuar comendo os donuts dela do que continuar trabalhando lá. Como a Dua tem apenas 24 anos hoje em dia e desde os 19 ela já era uma artista assinada com uma gravadora, todos esses pequenos trabalhos aconteceram em um curto período de tempo. Esses projetos apresentou ela a outras pessoas, ela já escrevia as músicas dela, e quando uma delas chegou no escritório da Warner Music, rolou o match. Na época, a Warner Music estava procurando uma nova cantora pop para investir e ela era o pacote completo, pois ela já escrevia as músicas dela, tinha um visual diferenciado, um timbre diferenciado e até mesmo seus rascunhos já soavam como hits prontos. A música que fez a Dua receber o convite para uma reunião com o pessoal da Warner foi simplesmente Hotter Than Hell, que mais pra frente até foi lançada como um dos singles do seu primeiro álbum, e no verão de 2015 foi assinado o seu primeiro grande contrato. A partir daí foi uma espera de quase 2 anos, mas no dia 2 de junho de 2017 chegava ao mercado o seu auto-intitulado álbum de estreia, vendendo 16 mil cópias em sua primeira semana no Reino Unido, alcançando a 5ª posição na parada britânica e a de número 86 na Billboard. Mas por que demorou tanto tempo assim para sair? Voltando lá em 2015, poucas semanas após o contrato ser assinado, foi divulgado na internet um clipe bem despretensioso para uma música chamada New Love. Sem grandes alardes, nem mesmo a Warner divulgou ele, o que dá a impressão de que eles talvez estivessem querendo vender a imagem dela como a de uma cantora indie. A gente já havia visto isso acontecendo com a Lorde, com a Lana Del Rey, outros artistas que vieram do nada, causaram um grande frisson na internet sem apoio de gravador e tal. E assim, no começo, a própria Dua tinha uma estética e repertório que parecia que ela poderia ser um outro caso como esse. Ninguém sabia nada sobre ela, não tinha um site oficial, praticamente não tinha rastros na internet sobre essa cantora que do nada aparecia em todos os blogs, mas uma das 3 maiores gravadoras do mundo já estava cuidando dela e pouco a pouco a gente foi conhecendo ela melhor.
New Love rendeu um buzz legal, mas o seu primeiro single oficial só saiu em outubro de 2015, novamente sem grandes alardes, e apesar de hoje em dia ser uma das suas músicas de assinatura, assim que saiu Be The One não foi um grande hit, mas guarda aí que já já a gente volta nele. Mesmo com apenas 2 músicas no mercado, em novembro de 2015 ela foi uma das indicadas ao prêmio de O Som do Ano pela BBC. E mesmo perdendo o top 3 para nomes como Jack Garratt, Alessia Cara e Now, a exposição gerada por simplesmente aparecer na lista já foi o suficiente para que mais pessoas fossem conhecendo ela. Por enquanto nada mainstream ainda, mas o nome dela já borbulhava por fóruns e portais de música pop e indie pela internet. E isso é até algo engraçado porque nessa época a Dua parecia ser mais uma aposta do indie do que propriamente do pop. O primeiro lançamento dela depois de Be The One foi a faixa Last Dance, algo com bem pouco apelo comercial também, mas já no seu lançamento seguinte, em Hotter Than Hell, já dava pra perceber que os planos para ela eram bem grandes. A faixa que facilitou seu contrato com a Warner foi o primeiro single em que ela ganhou um investimento maior, clipe mais produzido, performances na TV não só no Reino Unido, mas como nos Estados Unidos já estavam sendo agendadas, e o resultado foi a sua primeira entrada nos charts, alcançando um top 15 na parada britânica. Devagarzinho ela ia chegando. Como Hotter Than Hell já foi um salto, ela não era mais alguém que só uma pequena fração da internet conhecia, em agosto de 2016 ela lançou Blow Your Mind como seu 4º single, anunciando que o seu álbum de estreia chegaria ao mercado em setembro do mesmo ano. Blow Your Mind até que foi bem, foi aliás a primeira música dela a entrar no Hot 100 da parada americana, alcançando um top 80, mas pelo visto a gravadora esperava um pouquinho mais, repensou alguns planos e adiou o lançamento do álbum para fevereiro de 2017. Com o nome já em bastante ascensão, os primeiros convites para parcerias com outros artistas começaram a surgir, e 2 delas que a gente pode destacar aqui e que deram um empurrãozinho legal para ela foi a colaboração com Shampoo em No Lie e com Martin Garrix em Scared to Be Lonely. As 2 músicas tiveram bons desempenhos nos charts. Eu até lembro que na época eu escrevia para um blog e dei a notícia de que Dua Lipa conquistou seu primeiro top 10 no UK, no caso com a música com Shampoo, e lembra lá de Be The One? Pois bem, a música não foi escolhida como single de estreia dela à toa, e apesar do potencial não ter sido totalmente explorado na época em que ela saiu, agora que a Dua já estava um pouquinho mais conhecida, no final de 2016 ela ganhou um relançamento, e mesmo após um ano já tocando em rádios e circulando pela internet, a faixa ganhou uma nova vida e pegou o 9º lugar no Reino Unido. O crescimento dela era gradativo, um top 10 solo parecia ser tudo o que precisava para o disco sair, mas eis que quando a data estava se aproximando, ela novamente adiou o lançamento, dessa vez para junho de 2017, para incluir novas parcerias que ela tinha gravado. Hoje em dia tudo isso parece muito pequeno diante da popstar gigante que ela se tornou, mas chegou uma hora ali que parecia que as coisas estavam complicadas. O último single que ela lançou antes do disco sair, o que provavelmente era o que ela e a equipe dela mais acreditavam que ia impulsionar a chegada do álbum, foi a parceria dela com o Miguel em Lost in Your Light, que foi justamente a música de trabalho dela com pior desempenho nas paradas. Não dava mais pra adiar o disco, que já estava quase um ano em pré-venda, e mesmo que parte do hype tenha se perdido com toda essa demora, pro Reino Unido tava bom e no dia 2 de junho tivemos o Dua Lipa nas prateleiras, que, como eu já disse, vendeu 16 mil cópias e alcançou o 5º lugar. Foi um período complicado para quem acompanhava esse lado do pop que tinha nomes como Zara Larsson, Anne Marie, Dua Lipa e tals, porque todas elas passaram por praticamente o mesmo processo de álbum sendo adiado, esperando que um single superasse o outro, e no fim das contas o disco saía quando boa parte do público já nem estava mais tão ligado assim. Eu não sei se vocês contaram, mas de 2015 até 2017, a Dua tinha lançado 5 singles oficiais do disco antes mesmo dele chegar ao mercado. Após o lançamento, ela tinha uma última cartada para um single que ia ser lançado um mês depois, sendo ela New Rules. A era das novas regras tinha chegado. Após um singelo top 60 na parada britânica assim que lançado, quando o clipe dirigido por Henry Scottfield estreou no YouTube, um novo capítulo começava na carreira dela. Amplamente elogiado pela riqueza de detalhes e cuidado estético, Dua contou com a ajuda de vários influencers que recriaram esse vídeo de diversas formas e com alguns deles tendo até mais visualizações que o próprio clipe oficial no início. O boca a boca e as campanhas online para que o vídeo não passasse em branco e não deixassem aquela música flopar foi essencial para que New Rules furasse a bolha,
Mas é claro que nada disso teria adiantado caso a própria música e vídeo já não brilhassem por conta própria. As regras da Dua foi um tópico que dominou o segundo semestre de 2017, virou meme, virou paródia, virou tópico de estudo. No fim das contas, nem ela mesma levou a mensagem tão ao pé da letra assim, mas foi sem dúvidas um divisor de águas na carreira dela, que de um sucesso moderado no Reino Unido, transformou ela na nova sensação do pop mundial. Mas a pergunta agora era: como encerrar a divulgação de um disco justamente quando as coisas começaram a acontecer? O sexto single de um álbum alcançar o primeiro lugar nas paradas é algo muito raro. Até mesmo um álbum ter 6 músicas de trabalho já não é algo muito comum, e no caso da Dua, a gente não estava nem falando de ser apenas um hit pontual. Depois de New Rules, todo o trabalho que ela veio criando ao longo de quase 2 anos foi sendo descoberto pelo público que ela ainda não havia conseguido atingir. Logo, partir para um outro disco, sendo que ela havia acabado de lançar o primeiro, não era uma opção. Em uma entrevista ao site Music Week, o presidente da Warner Music no Reino Unido falou que esse era um caso atípico até mesmo para eles, porém uma consequência do ótimo trabalho que ela havia entregue com o disco. New Rules é o 6º single do disco. Ter o número 1 com o 6º single é algo bem difícil de se conseguir. Estamos reprogramando nossa campanha, acertando o passo. Temos ainda mais outros 2 singles para serem lançados, o que é um retrato da qualidade desse álbum. Homesick até teve um lançamento promocional, mas oficial mesmo o álbum teve apenas mais um single, no caso I Don't Give a Fuck, que também se saiu muito bem, mas a divulgação do disco acabou continuando por mais algum tempo por caminhos paralelos. Em abril de 2018, ao lado de Calvin Harris, ela emplacou mais um outro grande hit mundial com One Kiss, que já soma aí quase 1 bilhão de streams apenas no Spotify. Um pouco mais pra frente veio uma outra grande parceria com Diplo e Mark Ronson em Electricity, e somando com outras faixas que pareciam ter ficado pelo meio do caminho, em outubro de 2018 o disco teve um relançamento com Dua Lipa The Complete Edition. O relançamento do álbum trouxe ainda a colaboração com Blackpink em Kiss and Make Up, que também deveria ter sido lançada como single, mas por conta de incompatibilidade de agendas o clipe acabou não sendo gravado, mesmo a faixa tendo aí uma grande aceitação do público de ambas artistas. Colocando na ponta do lápis, se estendeu por mais de 1 ano essa sobrevida que o álbum teve após o sucesso repentino de New Rules. E após ter vendido apenas 16 mil cópias em sua semana de lançamento, hoje o álbum já ultrapassou a casa de 2,5 milhões de cópias vendidas. Chegando nesse ponto, a Dua tirou umas merecidas férias, ficou aí um tempo sumidinha preparando o segundo álbum dela, que já já a gente fala sobre ele, mas é claro que na sua trajetória de ascensão, os hits vieram acompanhados de bastante reconhecimento, não só do público, mas como também das principais premiações mundiais. No começo de 2018, Dua Lipa foi a artista com mais indicações no Brit Awards, totalizando 5 e vencendo em 2. O impacto da premiação fez as vendas dela saltar de forma absurda no Reino Unido, e pela primeira vez, 6 meses após o lançamento, o disco de estreia dela alcançou o top 3 na parada britânica. Com todo o hype gerado ao longo do ano, apesar da forte concorrência, na noite de 10 de fevereiro do ano passado, o favoritismo dela era bem evidente na categoria Artista Revelação na 61ª edição do Grammy. Nessa mesma noite, Dua ainda ganhou seu segundo Gramophone dourado por Melhor Gravação Dance, por Electricity, fechando com chave de ouro a jornada que ela havia iniciado lá em outubro de 2015. Nesse meio período, ela também já veio ao Brasil, abrindo o show do Coldplay na turnê deles por aqui no final de 2017, e que até rendeu uma dobradinha no show solo que ela fez em São Paulo, onde o Chris Martin apareceu de surpresa para cantar Homesick, faixa que os dois escreveram juntos. Uma coisa que eu lembro dessa passagem dela por aqui é que eu acho que os contratantes não tinham muita noção de que muita gente por aqui já conhecia ela, e colocou a mina para desembarcar como se fosse um passageiro normal. Não tinha segurança, ou se tinha, não era lá dos melhores, pois assim que ela passou da sala de desembarque, o pessoal cercou ela de uma forma, e para escapar do tumulto, ela acabou se trancando em um box no banheiro do aeroporto até chegar ajuda para tirar ela dali. Eu até imaginei que ela fosse cancelar o show solo depois disso, mas apesar do susto, rolou tudo bem e toda a agenda dela foi cumprida bonitinha na passagem aqui pelo Brasil. Detalhe que um outro capítulo da relação da Dua com o Brasil rolou durante as eleições de 2018, quando ela foi uma das primeiras artistas internacionais a aderir ao Ele Não, levando o assunto até mesmo para o tapete vermelho de premiações como a American Music Awards. I love to talk about politics and I love the backlash. What have you gotten the most backlash about? I think just a little bit of everything, you know. I do a lot, you know, for my fans, and I want them to realize that, you know, voting is an important part of society and understanding that the future is in your hands. And so even kind of talking about my Brazilian fans and supporting them on Ela Now.
Mas bom, após quase um ano se preparando para esse novo grande momento, foi quase um ano inteiro sem lançar nenhuma musicazinha, o que em tempos de imediatismo pode até ser um passo arriscado, em novembro do ano passado tivemos o tão aguardado comeback de Dua Lipa com Don't Start Now. Don't show up. Se fazer sucesso com um álbum de estreia não é uma tarefa fácil, como a gente bem viu no caso dela, que o jogo só virou no último minuto do segundo tempo, a pressão do que vai ser entregue em um segundo álbum é ainda maior. Pensando nisso, ela não veio pra brincadeira, não veio pra emplacar apenas hits soltos e preparou todo um conceito definido pra essa era, que agora a gente já conhece como Future Nostalgia. Como talvez role um review do álbum, eu vou poupar alguns comentários pra não ficar me repetindo em vários vídeos, mas eu acho que só pela proposta do que a gente já viu ela lançando até agora, dá pra ver que esse foi um álbum pensado pra contar uma história, com uma sonoridade e identidade visual, tudo muito bem definido. Quando a gente pensa no Confessions on a Dance Floor da Madonna, a gente vê isso, no Teenage Dream da Katy Perry também, no 1989 da Taylor, assim, só alguns exemplos mesmo. E hoje em dia, me parece que só artistas de muito peso podem se dar esse luxo de fechar um trabalho e bancar o lançamento deles sem se preocupar se os singles vão agradar, se a identidade visual vai agradar, enfim, basicamente confiar no que você fez e esperar que as pessoas gostem. Numa época em que álbuns que soam como playlist têm sido uma das principais estratégias do mercado pop, são poucos os que conseguem bancar um conceito, e isso pode levá-la muito longe. Ou melhor, já tá levando, né? Don't Start Now tá aí com fortes chances de alcançar o primeiro lugar na Billboard, já é o maior hit dela na parada americana e um dos maiores sucessos mundiais desses últimos meses. Physical tá aí com uma campanha linda, com um baita clipe e materiais complementares que reforçam essa atmosfera oitentista que ela definiu pra era. Como eu tô gravando esse vídeo na terça, eu ainda não vi o clipe de Break My Heart, mas eu chuto que não vai ficar muito longe do que a gente já viu ela entregando até agora. E pelo que ela já preparou, tá todo mundo pronto pra voltar no passado, mas com um pezinho no futuro, com esse novo álbum dela. Antes previsto para o dia 3 de abril, por conta do vazamento, o lançamento do Future Nostalgia foi adiantado para essa sexta-feira, e em uma live no Instagram, até ela demonstrou ter incertezas quanto gerar conteúdos em tempos como esse. Apesar de ter conseguido descontrair um pouco depois, a cantora não conteve o choro quanto à incerteza de tá ou não fazendo a coisa certa, que sentiu um conflito sobre o lançamento de um disco enquanto muitas pessoas estão sofrendo, mas que espera que o trabalho traga alguma felicidade e que possa fazer as pessoas sorrir e dançar. Não sei se esse vídeo vai estar saindo antes ou depois de Break My Heart, que está sendo lançado no mesmo dia em que esse vídeo está saindo, mas de qualquer maneira faltam apenas 2 dias pra gente conferir o que ela preparou para esse disco. Eu morro de preguiça de ir atrás de link, baixar essas coisas hoje em dia, então eu real não ouvi o álbum ainda, mas nessa sexta-feira, 27 de março, vamos de Stream Future Nostalgia. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se sim, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não é inscrito, compartilha aí com o pessoal aquele esqueminha, beleza? Por hoje é isso e vamos nessa. Lava as mãos.